A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do cantor e compositor português Walter Lobo, que está de passagem num tour pelo Brasil e pela Argentina. Nascido na pequena cidade de Faf, distrito de Braga, na região norte de Portugal, Walter está lançando seu segundo álbum, Primeira Parte de um Assalto, falando sobre esperança, sociedades cinzentas e automatizadas, o amor e o estar sem querer ser e parecer, como costuma esclarecer. Um papo sobre as artistas brasileiros, portugueses e suas influências musicais. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente tem o prazer de conversar com o cantor-compositor Walter Lobo. Ele é de Portugal, passou por aqui, por São Paulo, fez vários shows, fez shows aqui no Sesc Pinheiros, fez em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, né? E agora ele passou por aqui, a gente aproveitou para bater um papo com o Walter Lobo, para conhecer um pouco do trabalho dele. Esse mais recente trabalho chama-se Primeira Parte de um Assalto, certo? É o trabalho. O primeiro trabalho dele foi um EP, Inverno, né? Vai me corrigindo aí, Walter, aqui você está na sua casa, viu? O primeiro foi o EP Inverno, depois foi o Mediterrâneo, 2016, e agora a primeira parte de um assalto. Bem-vindo, Walter Lobo, e vamos conversar aqui um pouquinho sobre o seu projeto, o seu trabalho, né? E os projetos que vêm por aí depois, né? E esse tour que você está fazendo pelo Brasil aqui, que é bem legal. Bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a São Paulo, especialmente, né? Que a gente tem o prazer de te receber. Como eu estava te falando antes de começar o programa, eu gosto muito de receber os artistas portugueses, assim como os artistas brasileiros são tão bem recebidos lá em Portugal. Aqui tem que ser a contrapartida igual, certo? Sem xenofobia, né? Porque hoje estamos vivendo tempos de xenofobia, e isso não é muito bom para a arte, para nada, né, Walter? Bem-vindo, é um prazer conversar com você. Olá, muito obrigado pela tua atenção e por esta introdução bonita. E é um prazer estar aqui no Brasil pela primeira vez e em São Paulo, e que seja uma passagem inesquecível. Não, que volte várias vezes, né? Espero que sim. Quando a gente gosta de alguém, volte sempre, né? Que é aquela velha expressão, claro, né? Volte sempre. Mas, Walter, vamos falar um pouquinho do seu trabalho musical, que é recente, né? Se a gente vai falar o primeiro trabalho, 2013, né? Você começou lançando um EP. E como é que você foi parar na música? Porque eu vi aqui na sua história que você se formou advogado, chegou a exercer advocacia ou não? Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história. Olha, posso dizer que eu não tenho grande ligação com nenhum background musical, ou seja, ninguém na minha família é músico ou tem formação musical sequer. A minha formação acabou por ser Direito. Sou formado em Direito e fiz a Ordem dos Advogados, ou seja, fui advogado durante muito pouco tempo, mas rapidamente entendi que não era aquilo que eu ia fazer o resto da minha vida. E então, um certo dia, parece que olhei para a janela que estava com o vapor, embaciada, e parece que li umas letras a dizer: vai-te embora e vai para casa fazer outra coisa. No escritório de advogado, no escritório de advocacia, você olha e fala: não é isso que eu quero fazer da minha vida. Não. Isso. E então fui embora. E comecei a dedicar-me, disse que era uma coisa que tinha para mim que gostava de fazer, que era de canções que eu tinha escrito, de as registar. E então gravei esse primeiro EP de forma muito humilde e independente, e acabou por, aos poucos, dar os seus frutos. E lançou-me um bocadinho no panorama musical em Portugal. Agora, Walter, diga uma coisa, você estava lá no escritório de advocacia, agora, quando você teve esse estalo,
né, como a gente usa, né, a expressão também da literatura, o estalo, do jeito que o insight, como queiram, né, também. Não vou fazer mais esse negócio de advocacia. Tem uma história, você falou que não tem uma história de músicos na família e tal, mas tem uma história de gostar de música, de tocar Sim, música. Aí, quando é que você começou? Quando você pegou um violão? E você lembra disso? Não, desde muito pequeno que adorava música, que eu via música, era o meu passatempo preferido. Estamos a falar de finais dos anos 80 e andava sempre com o Walkman, pequenino, e a pedir para gravar cassetes, até que depois começar a comprar CDs, mas sempre fui um apaixonado da música e até que certo dia disse que tinha que começar a tocar estas músicas no violão, na guitarra, e também aprendi a tocar a guitarra sozinho. Mas alguém te incentivou? Alguém se Não, incentivou da tudo família? por mim, tudo por mim. Fui eu é que decidi assim, não, eu tenho que aprender a tocar isto. Mas teve alguém que contestou, falou, não faça isso, que esse negócio de artista não é uma boa coisa. Não, isso aconteceu quando foi numa fase já mais profissional de eu dizer que não queria trabalhar nunca mais como advogado e que me ia dedicar à música, e houve alguma contestação familiar e de amigos, toda a gente, pessoal a dizer, tu és maluco, ninguém faz isso. Só que isso acaba por gerar também uma espécie de provocação, não é? Até claro. Apetece mais fazer isso até, e dá mais força. Pelo menos eu jogo um bocado assim. Acho que o obstáculo, ou o que nos contraria, parece que nos incentiva a fazer mais e por nós mesmos. Pois é. E acaba por ser um desafio diferente. E por isso cada momento, cada passo tem um sabor especial. Claro. O facto de estar aqui a falar contigo está a ter um sabor especial por causa disso mesmo, não é? E o que você ouvia no Walkman? Olha só a pergunta. Do tempo do Walkman, né? O que você ouvia no Walkman? Ouvia muita coisa genérica, mas lembro-me que até ouvia bandas que nem gostava muito. Mas ouvia Guns N' Roses. Guns N' Roses, faz parte dessa... E não era fã. E não sou fã. Mas depois, mais tarde... tinha uma cassete dos Ace of Base. Conhecias isso? Sim. Suecos. Sei lá. Acho que sim. Mas não foi isso que fez a minha formação musical, não foi essa. Essas eram músicas que tocavam, né, na época. Tocavam e que me emprestavam. Claro. Mas depois houve uma fase que começou a bater mais a música, foi uma pop rock britânico dos anos 90. E aí eu era fã dos Oasis, dos Blur, dos Suede, dos The Verve, e essa galera é que fez mexer comigo e fez-me aprender a tocar as canções deles na guitarra. Noel Gallagher, dos Oasis. Pois é. Que remete a Beatles também, né? Porque o Oasis tem uma base de Beatles. Completamente. Mas, ou seja, se fui apanhado nos inícios dos anos 90 com esses grupos que bateram em mim e que eu era fã completo. E de música portuguesa, o que você ouvia? Olha, isso é uma grande falha minha, eu não ouvia muita música portuguesa. Conheço tudo, mas não sou um grande aficionado da maior parte dos artistas portugueses. Não estou a dizer mal da música, nunca fui muito influenciado. Na questão do gosto mesmo, no gosto. Não, no gosto, na estética musical, na estética. Entendi. Percebe? Eu posso falar agora de artistas como mais velhos, não é? Como é o Jorge Palma, como é o Sérgio Godinho, como é o Pedro Brunhosa, pronto, que são referências na música pop de cantautor nacionais, mas não foram eles que formaram o meu gosto musical, embora eu tenha o máximo respeito por eles. Vivi muito dessa herança anglo-saxónica. E do Brasil, você ouvia do Brasil alguma coisa? Ou também estava na onda do rock inglês e não tinha como? Sim, mas rock inglês. Agora, ouço mais música brasileira agora, ou nos últimos anos, do que em criança. Ou seja, conhecia, se for preciso,
os artistas da moda naquela altura, mas já não consigo precisar. Claro que depois é inevitável não ouvirmos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Sim. mas isso já são clássicos intemporais, não é? Com que nos vamos cruzando, não é? Agora é muito mais fácil eu estar ligado ao Rodrigo Amarante, quem gosto muito, do Cícero, do Tim Bernardes, por exemplo, ainda ontem tivemos com outro artista brasileiro, o Tágua Tágua, conhece? Tágua, sim. Tivemos a jantar com ele aqui, e o Paulo Novaes também, vamos nos encontrar com ele hoje. Então você está fazendo também uma ligação com os músicos contemporâneos seus, né? Aqui do Brasil, especialmente. Sim. Agora vamos conhecer. Que ótimo. É bom ter esse intercâmbio. Eu acho que é uma coisa saudável e de influências mútuas e tal. Eu acho uma coisa saudável musicalmente, muito bom mesmo. Agora, você não acha curioso, né, que a gente está aqui sob impacto no Brasil, especialmente, né, de figuras como de Caetano Veloso e Gilberto Gil fazendo 80 anos e tal, né, que a gente fica impressionado com a longevidade da obra desses artistas, aqui no Brasil, especialmente, né? Sim. E para outros lugares, o Gilberto Gil também viajando pela Europa, e outros artistas, Milton Nascimento se despedindo dos palcos, né? Esses artistas são, mesmo em Portugal, esses artistas são adorados, são idolatrados. E a resposta é quando, ainda há pouco tempo, passou por lá o Caetano e o Gilberto Gil, e tinha as salas completamente esgotadas, mas há muito tempo toda a gente ansiava por ver, e eram os portugueses. Pois é, e a gozada é que também é uma geração que vem antes de você, né? Sim. E é curioso. Em Portugal também tem artistas hoje que são tão longevos quanto o caso de Chico, de Caetano, Gil, pode chamar o Chico, daqui a pouco também vai fazer 80 anos, o Martinho da Vila, todos esses artistas que são, basicamente, começaram nos anos 60, 70, né? E ainda estão em atividade. Em Portugal também tem, os artistas seguem a carreira, ou tem os que abandonam mais cedo? Como é que, se fôssemos comparar assim, essa... Acontece de tudo, temos algumas referências que também têm 70 anos, 70 e tal anos, e que ainda estão no ativo. Eu falei isso de Jorge Palma, que é um cantautor também, que também fez 74, se não me engano, e eu há uns tempos, eu também faço uma produção e programação num teatro, e fizemos o concerto de Jorge Palma no dia de aniversário dele, e ele fez, se não me engano, 74. E estava ótimo. Agora, o que eu acho são circunstâncias diferentes. O Brasil é gigante, não é? Permite que, como é que é dizer, a dimensão de um Caetano ou de Gilberto Gil é infinitamente superior à dimensão de outro artista em Portugal. Mas em termos de longevidade, alguns. E aí queria falar, você tocou no assunto de produtor, né, programador do teatro e tal. Eu queria que você falasse da cidade de onde você vem, que eu fui pesquisar ali, achei um encanto, né? A cidade chama Faf, né, que é no distrito de Braga, na região norte de Portugal, muito linda, né? Aquela região eu não conheço essa sua cidade, mas aí fiquei encantado pelo um teatro que foi recuperado e tal. Fala um pouquinho dessa sua cidade, das suas origens aí, conte um pouquinho para nós. Olha, eu sou natural de Faf, é uma pequena cidade, como disseste muito bem, é no norte de Portugal, distrito de Braga, é uma cidade pequenina, mas é muito simpática e muito carismática, se assim posso dizer. As pessoas também recebem muito bem e tem uma certa ligação ao Brasil, na medida em que houve muita imigração para o Brasil, se não me engano, nos anos, posso estar em erro, 50, 60, ou talvez antes. E depois até os... como é que se diz? Os imigrantes regressados, que vieram pessoas abastadas, que fizeram um retorno para Portugal, construir uma série de casas que chamam as casas da arquitetura brasileira. É mesmo? E há uma série de edifícios, já são centenários,
alguns deles que têm essa conotação. E até há uma série de iniciativas chamada FAF dos Brasileiros. Os brasileiros eram os portugueses que tinham ido para o Brasil, mas que depois também já traziam família. Há assim uma ligação, não É sou uma a pessoa ligação indicada para forte. explicar. Não, é. Uma ligação mesmo. forte com o Brasil, da emigração, né, de Portugal para o Brasil aqui, e voltando para a terra de origem e construindo alguma coisa importante. Fale, desculpe. E depois, à vontade, e depois até acho que é uma coisa que pode ter mais essa ligação, que é o facto de nós também de acolhermos muito bem, sermos muito simpáticos, assim como vocês são. Por isso não trouxemos uma herança arquitetónica só, mas também de bem-estar e com o mundo e com as pessoas e de querer receber. Beleza. E acho que é uma característica da cidade também. Não é que Portugal receba mal, mas eu defendo mais sempre o norte do que o sul e digo sempre que o norte recebe melhor do que o sul. Esse já vai criar uma polêmica, né, Walter? Estou pronto para defender essa polêmica. Agora, o teatro lá que eu vi, que você trabalha nesse teatro também, você trabalha como diretor musical, programa? Faço uma direção artística, não do teatro, isso da prefeitura, não é? O teatro é da prefeitura, mas eu faço lá uma série de projetos há muitos anos e sou eu que faço a programação de alguns projetos, nos quais já incluí uma série de artistas brasileiros, que levo lá e recebo. Beleza. Você faz a ponte Brasil-Portugal, que é muito bom. Sim. Agora, você sente, por exemplo, muitos artistas que estão indo para Portugal por vários motivos, né? E existe também uma questão, é claro, quando você tem uma ultradireita, existe agora em Portugal um movimento, né? De xenofobia, na Europa em geral, não vamos dizer só Portugal, vamos falar na França, na Espanha e tudo mais. Um movimento de xenofobia. Como é que você vê isso aí? Porque às vezes o artista vai para lá, né? Uns vão morar lá, outros vão só trabalhar, né? Como você citou, os tours aí de Caetano, Gil e tudo mais, e outros que estão lá há um tempo. O Fred Martins, por exemplo, um grande amigo nosso aqui, que mora em Lisboa, está há um tempo lá em Portugal, e a Mandu Costa, grande violonista brasileiro, que mora em Lisboa hoje, né? E eles estão para lá por conta também da falta de alternativas, principalmente na música instrumental brasileira, né? Então eles ficam por lá porque fazem os tours pelo verão europeu, depois vão para os Estados Unidos e tal. É até mais prático, em algum momento, estar em Portugal, né? Para fazer os tours, né? Principalmente música instrumental. E também tem um lado da xenofobia, né? Que existe sempre. Uma onda, né, xenófoba em função de políticas de ultradireita, né? Como é que você vê isso também? Porque devem te perguntar o tempo todo, né? Quando você chegou aqui, o que acontece em Portugal e tal, né? Que a gente sempre foi bem recebido, mas às vezes sempre tem um movimento contrário né? Como é que você vê isso do ponto de vista político? Quer dizer, é uma realidade essa, não é? Eu não quero acreditar que ela é assim tão gigante ou grande quanto pensamos. Eu agora falo mais em Portugal, não é? Existe, claro que existe, mas também eu gosto sempre de falar da parte positiva, que é de milhões de pessoas que não são assim e que têm todo o gosto em acolher todo tipo de nacionalidades, todo tipo de pessoas e que estejam com vontade de viver no país. Agora, é verdade que surgem esses movimentos, eu creio que até sejam mais nas grandes cidades que se sentem mais isso, não é? Ou seja, a minha cidade e o meu distrito é mais pequeno, talvez não tenha tanta essa reação, mas vou dar um exemplo. Braga, a cidade de Braga, acho que é das cidades que tem mais brasileiros a viver e a trabalhar e, pelo que eu sei, extremamente bem recebidos e estão muitos, aliás, vamos a qualquer sítio, somos atendidos todo tipo de serviços por brasileiros e acho que estão a começar a ficar inseridos. Agora, eu não tenho um conhecimento profundo sobre esses casos sei que vou ouvindo aqui e ali, mas tenho sempre a esperança que seja uma coisa muito pequena. E diminuta.
Eu estou falando de Portugal, mas a gente pode estender esse exemplo para outros países, né? Como a Espanha, a França também. O movimento de ultradireita é xenófobo, claramente. Eles falam assim, migrantes fora e tal. Nas campanhas políticas, né? São assim. Estamos a viver tempos complicados e de extremismos muito grandes. Verdade. E eu acho que já está a haver uma falta de discernimento muito grande por parte das pessoas. Acho que as pessoas também estão um bocado perdidas e às vezes esses movimentos acabam por tomar conta da consciência das pessoas. Mas eu às vezes penso nisso na França. A França é um país de imigrantes. Claro. A França recebe há dezenas de anos imigrantes de todo o lado do mundo, desde a África, desde o resto da Europa. Portugal tem uma expressão enorme de imigrantes em França. Agora, o que é que temos que contrariar isso de alguma forma e sem ódio. Se eles combatem com ódio, nós temos que fazer o contrário. E é no diálogo e através da música. Na música, aí é que eu ia chegar exatamente a esse ponto. A música... E de promovermos exatamente isso, exatamente o contrário, que é a solidariedade entre as pessoas e a boa vontade de estarmos todos juntos para o bem. A música tem esse poder, né? Eu acho também. Estou com você. Claro que tem esse poder de confraternizar as pessoas, ligar as pessoas e diminuir essas diferenças cada vez mais, né? Vamos começar a passear pela sua discografia. Eu vou ouvir 2 músicas do Mediterrâneo de 2016, Oeste e depois Guarda-me Esta Noite. Até sugeri a você permitiu, porque Guarda-me Esta Noite tem uma gravação do disco e também tem uma gravação você também tocando violão no teatro, que eu não lembro onde é, você pode até nos dizer. E vamos ouvir essas 2 músicas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas 2 canções, Oeste e Guarda-me Esta Noite, por favor. São 2 canções do meu disco, ou seja, o meu primeiro álbum, Mediterrâneo, que acabaram por ser 2 canções especiais. Eu nunca pensei que elas pudessem ser uma espécie de hino para algumas pessoas, e eu falo de hino sem eu ser um músico altamente reconhecido ou famoso ou qualquer coisa, ou seja, acabei por entrar num nicho de pessoas, uns melómanos, melancólicos, que gostam dessas canções, e 2 canções distintas. Este Guarda-me Esta Noite é uma espécie de mensagem para aproveitarmos, uma espécie de um carpe diem, mas para não deixarmos nada por fazer ou dizer, ficarmos à espera, porque o tempo esgota, a cada segundo deixamos passar um bocadinho de vida, e é uma mensagem para nós não deixarmos nada por fazer e fazermos o bem, entregarmos um amor ou uma paixão tórrida, ou desistir de alguma coisa para mudarmos a vida, para nos tornarmos o mais feliz possível. E se estamos aqui tão pouco tempo, porque é que havemos de adiar aqui decisões que nos façam felizes? Tá bom, então vamos ouvir o Oeste, na sequência Guarda-me Esta Noite, uma gravação. Você lembra de que lugar é essa que a gente tem essa gravação, esse vídeo do show? Onde que você estava tocando? Já não que está sei. No YouTube? É um teatro? É no teatro, Não sei se será na Casa das Artes de Famalicão, talvez, não sei. Estou com outro músico a tocar lá do lado. Não, sozinho, você no violão sozinho. Já não sei, já não me lembro. Mas com certeza foi num sítio maravilhoso. Então vamos ouvir o Oeste e Guarda-me Esta Noite. Você vai poder ver também o Walter Lobo tocando, né? Aqui no YouTube a gente vai passar o vídeo, o clipe. O primeiro Oeste tem um clipe e o Guarda-me Esta Noite tem um vídeo dele tocando no show ao vivo. Vamos ouvir agora. Roda! Estamos de volta com o Walter Lobo, está lançando a primeira parte de Um Assalto e está passeando, olha só. O cara está trabalhando, eu falo que está passeando, mas pode ser um passeio também, né? Fazendo um tour aqui pelo Brasil, já fez, passou por São Paulo, no Sesc Pinheiros, Porto Alegre, Rio de Janeiro
e shows em Buenos Aires e tudo mais. Depois retorna para... Depois, como que é? Depois de todo esse tour, você está voltando para Portugal? Sim, sim. Ou ainda vai fazer mais um tour por aí? Não, depois regressa a Portugal já com saudades do Brasil. Que legal. Agora, você falou dessa questão do guarda-mesa da noite, da questão do carpe diem, né? Como você falou, da expressão, né? Aproveitar ao máximo o dia, as coisas do dia e tal. Isso apareceu muito na pandemia, né, Walter? Isso, Uhum. a noção, digamos, de finitude da vida, né? Apareceu muito na pandemia, quando a Sim. gente teve que ficar isolado, muita gente, amigos foram embora, morreram, veio essa pandemia, a gente começou a repensar um pouco. Aliás, até brinco aqui que a gente usa o repensar, refletir, ressignificar, né? Tudo no por conta desse isolamento, né? E quando você traz uma mensagem assim, vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar o dia e tudo mais, e essa sensação de finitude foi muito clara para todo mundo. Como é que você passou a pandemia, que a gente está aqui considerando esse ano de transição, né? Sendo otimista, né? Sim, sim, Um ano sim. de transição, porque a gente já está voltando aos espetáculos, você está aqui fazendo espetáculos ao vivo no Brasil, enfim. Como é que você lidou com isso? Que também parou a atividade do artista, né? Você teve que parar, porque você teve que parar. Como é que foi para você? Como é que você encarou isso pessoalmente e artisticamente também? Acho que foi como a maior parte das pessoas. Isto foi um grande choque para toda a gente. Não estávamos preparados para isto, não é? Ninguém que viveu a nossa época estava preparada para isso. Nós estamos habituados a uma espécie de uma vida regular e isto realmente mexeu. Eu tenho a sorte de ter alguma serenidade, de ser uma pessoa relativamente serena e racional e consegui-me segurar. Isto aqui estou a falar de nível pessoal, não é? Uhum. Ou seja, mantive a minha calma dentro também do meu privilégio, que é o privilégio de ter as condições básicas, não é? Que eu estou a falar por mim, não estou a falar de muita gente que não tem essas condições básicas, não é? E essas pessoas é que tiveram outro tipo de problemas, mas foi realmente, fez-me repensar também as prioridades da nossa vida, com o que é que nós perdemos tempo, o que é que nos faz ser mais felizes, a quem é que nós nos devemos dedicar e pensamos também mais no outro, não é? nas pessoas, e deixamos de pensar tão em nós, às vezes estar centrados no eu e pensar no resto. E Artisticamente, você viveu esse tempo da pandemia onde? Você estava em que lugar? Você em ficou casa, isolado? estava em casa. Em Eu FAF estava em mesmo? casa, Não. sim, 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 sim. A sorte de viver numa cidade mais pequena é essa, ou seja, não há tanta densidade populacional, Uhum. diferente estou aqui hoje em São Paulo, vejo estes edifícios e moram mais pessoas em alguns prédios do que na minha cidade. Não é? São realidades muito diferentes, por isso a tua realidade vivida em São Paulo e a minha na minha cidade é diferente, não é? Não, e a pandemia foi diferente para quem mora no centro Diferente, urbano como São Paulo, ou Lisboa, ou Porto, completamente. e quem mora na cidade menor, né? Sem dúvida. Acabei por sentir menos isso, que eu podia, ao final do dia, sair de casa sem me cruzar com ninguém. Nos mercados, não há tanta gente, podemos manter essa distância, é um bocadinho diferente. Isso aliviou um bocado esse período, mas imagino que seja passar aqui uma fase de confinamento em São Paulo, deve ser complicado. Artisticamente, pararam realmente alguns concertos, no entanto, de forma diferente com o Brasil, sei que aqui houve paragem completa. Em Portugal houve uma série de fases em que havia um confinamento, depois voltavam a reabrir os teatros com uma série de condicionantes, com máscara, distanciamento, lotação diminuída dos espaços. Isso levou a que quando reabria, voltavas a fazer alguns shows. Mas, entretanto, vinha uma segunda vaga, voltava a fechar. Mais 2 meses, voltou a abrir.
o que é que isso levou? Que não te sentisses completamente parado. Ou seja, não foi um ano completamente parado. Era um vai e vem, mas acabava por dar uma sensação de que estávamos a evoluir e que não estávamos completamente parados. Isso, em relação aqui ao Brasil, pelo que eu sei, foi uma vantagem para nós, porque tivemos alguma ligação sempre com estas condicionantes, do uso de máscara, de metade da lotação, um terço da lotação dos espaços. Outra coisa que houve, foi muito interessante, foi muitos eventos ao ar livre. Isso é Ocuparam os espaços mais ao ar saudável, livre, né? Mais saudável. completamente. Perfeito. Lotação também de espaços, com lugares marcados, mas isso mais no verão, né? No verão, Walter? no verão. Mais no verão, A claro. partir de junho até setembro houve muita coisa assim. Não é igual, não é um festival normal, mas permitiu que nós nos aliviássemos um bocadinho mais e que não considerássemos isto completamente fechado. E também do ponto de vista financeiro, né, Walter? Vamos falar a coisa pragmática, né? A questão Claro, financeira, o artista parado sem nada, aí é complicado, né, sobreviver. Também. Você chegou a utilizar, por exemplo, as redes, que aqui no Brasil a gente teve uma loucura, assim, todo mundo foi fazer live. É live para lá, é live para cá. Sim, e fazendo sim. todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo horário. Foi uma confusão, né? Porque era uma necessidade. Eu acho que o artista, como você né, tem uma necessidade de estar expondo o seu trabalho. E o fato de estar parado e podendo perder, talvez, né, o espaço na mídia e tal, foi um desespero, todo mundo fazendo live, transmissões pela internet e fazendo apresentações em casa, né, em estúdios em casa e tal. Você participou de alguma coisa desse sentido ou não? Fiz algumas, mas pouca coisa. Foi mais no início, nessa febre que estás a falar, de que Exato. toda a gente tinha necessidade de mostrar e que queria contribuir para que as pessoas tivessem uma companhia em casa, que tivessem alguma coisa em casa. Fiz uma ou duas, mas eu acho que depois em Portugal, como havia essas aberturas, caiu rápido isso. Porque nós ficamos fechados, se não me engano, em março. O primeiro confinamento foi em março. Está falando março, de quando? Abril, de 2020. Sim. Ficamos em março, mas passado 2 meses e qualquer coisa, reabriu. E houve logo uma primeira lufada de ar fresco, não é? Bom. E isso depois fez quebrar porque deixou de fazer sentido fazer essas lives todas, porque de repente já tínhamos a possibilidade de um primeiro contacto com o show. Mas voltamos outra vez. Eu vou-te ser sincero, já nem me lembro muito bem. Ainda bem que não me lembro muito bem. Que é uma coisa meio deve ter sido também, claro, foi melhor do ponto de vista financeiro poder tocar e depois voltar, mas esse vai e vem também é uma coisa que deixa o artista. Você não podia programar um tour como você está fazendo para cá, né? Não tinha pensar em nada assim a longo prazo. Obviamente. Não. E havia outros foram marcados e depois desmarcados. Não é? Claro. Depois vamos ter marcação para setembro e outubro. Vinha uma segunda vaga, fica tudo sem efeito. Já só era em dezembro. E outros caíram. É sempre complicado, mas... E aqueles grandes festivais que tem na Europa e Portugal também, em todos eu estou falando da Europa em geral e Portugal em particular, né? Esses festivais de verão, especificamente, que reúnem muita gente. Eu me lembro de alguns festivais que tem muita gente, né? Aquela coisa. Até o Rock in Rio, né? Que teve em Lisboa, né? Então, enfim, esses festivais voltaram já esse ano, a coisa se já este ano já voltaram. Já normalizado. Já voltaram este ano. Já houve o primeiro grande festival, foi o Primavera Sound, se não me engano. Sim. Que agora também vai haver no Brasil, não é? Vai haver também. E em Portugal, e já foi sem qualquer condicionante. E estava tudo completamente cheio, não sei, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas por dia. Pois é. Acho que era isso. E também ainda recentemente estão a ser todos, o Superbox Super Rock, o Rock in Rio em Portugal, o Nós Alive, que acho que deve ser dos maiores. Não, o Rock in Rio é o maior, completamente cheio, já sem qualquer condicionante.
Ou seja, isso é animador, não é? Quer dizer, se conseguimos para fazer você, isto e você poder vir para cá também e se apresentar também, porque senão não seria completamente, possível. Porque tinha as completamente. restrições de passagem aérea, de trâmite burocrático e de saúde mesmo, apresentar o Completamente. passaporte, lá, as vacinas e tudo mais, né? Ainda fizemos isso, mas já estou vacinado, ou seja, tenho um certificado de vacinação, ainda fizemos o teste, mas já foi mais simples, uma coisa mais descontraída, não com aquela pressão, não é? É, Se eu apanho Covid vou ficar aqui não sei quantos dias preso sozinho num quarto, não é? Nós parece que carregávamos uma cruz pois é. e que há, não é? Agora, Bom, com a vacina isso mudou, mas antes da vacina era bem pior, né? Porque o sujeito pegava a Covid e ia para o hospital, e com o hospital a completamente. situação. Né? Você teve algum caso de amigos ou próximos músicos que foram embora aí? Porque aqui no Brasil tem uma lista grande, né? Nós aqui na rádio, quase todo dia a gente noticiava, né? Um caso aqui. E você teve algum amigo particularmente da área de música? Não, não, não Que bom, tive. né? Não. Que muito Quase bom. toda a gente teve Covid, ou isso, algumas pessoas com mais sintomas, outros menos, mas não conheço ninguém que diretamente tenha falecido Que bom. ou problemas muito graves. Pronto, isto também num meio relativamente pequeno, não é? Pois é. Há quem tenha tido, mas felizmente. Eu também acho que em Portugal aconteceu um bocadinho isso, que é, houve logo uma contenção rápida Exato. e as pessoas resguardaram-se realmente, não é? E entretanto conseguiram aguentar, depois com a vacina, que também Portugal e ali na Europa foi muito rápido e eficaz a vacinação, esse processo, acho que tudo isso levou a que os números fossem muito menores e o impacto fosse menor, não é? Que bom, né? Que Nisso bom. é, é aquilo que estávamos a falar, é um privilégio, não é? Claro. Isto são privilégios de estar num sítio assim. Legal. Bom, vamos parar de falar de pandemia e Já tal. chega, Já chega. chega. Vamos falar de música Esgotamos o e assunto amor. política, agora vamos voltar para a música, vamos falar do primeira parte de um assalto. Primeiro, por que você botou esse título, primeira parte de um assalto? A gente fala, será que é um disco que o cara vai ter umas coisas policiais, assim, umas coisas assim, thriller e tal? Não tem nada a ver, né? Explica aí Não. para nós. Não, o assalto é aquele choque, não é? Quando és tomado de assalto, mas aqui estamos a Sim, referir a uma emoção, a uma sensação, não é? E eu falo, talvez numa fase mais madura, de uma série de sensações, ou emoções, ou mensagens que nos devem tomar de assalto, de alguma forma. sim. Sejam de esperança, seja de amor, seja uma paixão, seja um flerte, vivermos uma paixão tórrida, Sim, uma coisa avassaladora, assim, que pega em avassaladora, assim, né, de e que assalto. Pá! mexa realmente connosco. Também às tantas, por conta de muita música que não me faz mexer absolutamente nada. Hoje temos tanta informação, tanta música e há pouca que me diga muito. Há pouca música que me diga muito. É verdade. No que toca à palavra, à mensagem, à sonoridade, e tentei, pelo menos dentro do meu registro, fazer um bocadinho isso, que Meio na mexesse com as contramão do pessoas. que existe hoje, né? Esse volume excessivo de informação e de música nas plataformas digitais, né? Que é Sim. uma loucura, né? E o próprio som das músicas é comprimido, também é avassalador de alguma forma, e este disco é um disco com espaço, com calma, com serenidade, Um respiro. é um respiro. Ou Com- seja, eu às vezes digo, não podem ouvir isto muitas vezes, mas quando é para descansar, ouçam o meu disco. Um disco para relaxar, para meditar, perfeitamente. Então vamos ouvir as duas primeiras canções, O que o Sol Guardou e Privilégio. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir aqui na sequência. Olha, o que o Sol Guardou é uma canção de esperança, de continuarmos a olhar em frente, e mesmo que tenhamos passado um mau bocado, seja a que nível for, de cortarmos amarras, não nos importarmos com os limites e viver.
viver e usufruir. A mensagem é tão simples quanto essa, mas às vezes parece um clichê, mas tem que ser repetida mais vezes. Claro. As pessoas esquecem-se, às vezes, de viver, não é? E estão presas a algumas coisas. O Privilégio é uma canção assim, bem melancólica, que é só sobre o existir, o estar. Não ter que ser, não é uma canção de sermos pretenciosos, ambiciosos, mas uma coisa que também nos esquecemos é simplesmente de estar. E eu às vezes só quero estar. Não quero estar a pensar em mais nada, só quero estar. E usufruir. Essas mensagens são boas. Nesse momento de tanta tensão, né? Ainda mais o Brasil hoje vivendo momentos aqui de prestes a uma eleição, de uma coisa polarizada e sempre tensa, né? Para não dizer com movimentos e tudo mais. Essa canção que nos dá um respiro, né? Nos remete a Monja Cohen, aqui, que tem aqui em São Paulo, que é uma figura que sempre propõe você respirar. É o respiro consciente e tal. É um pouco isso que você traz também na sua música. É exatamente isso. Você precisa se encontrar com a Monja Cohen aqui em São Paulo. O Monja Cohen, vou apontar aqui e vou pedir. Vai ver se pode fazer o contato. Te passo os contatos. Então vamos ouvir O Que o Sol Guardou e Privilégio. Roda! Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com Walter Lobo. Walter Lobo é cantor, compositor português na cidade de Faf. Eu fiquei com uma inveja da cidade, preciso conhecer essa cidade imediatamente. Estás convidado. Se for todo mundo gente boa como você, vai ser uma cidade linda. Né? Todos. Na região de Braga, onde a região de Braga, a gente está na hora do almoço aqui, a região de Braga, onde tem o arroz de Braga. Eu estou enganado. Arroz de Braga? Arroz de Braga, você devia saber que o arroz de Braga é famoso. Aqui que os portugueses nos trouxeram. Sei que é o aqui. bacalhau à Braga. Também tem o bacalhau à Braga. E tem o arroz de Braga também, que é uma mistura, uma delícia. Enfim. Mas voltemos à música. E o Walter está passeando aqui, fazendo um tour. Como vocês falam, né? Digressão, né? Não é isso que é o tour em português de Portugal? Eu gosto das digressão, que também é uma digressão, né? Para nós também. É os dois lados, o tour. Passeando aqui e mostrando o seu trabalho. Agora, você pretende fazer nesse andar aqui pelo Brasil, você disse que já fez alguns contatos com os músicos que você tem, gosta e tudo mais. Vai pintar, assim, por exemplo, alguma parceria? Você pensa nisso? Você gosta disso? Está aberto a esse tipo de coisa? Uma parceria com algum músico aqui do Brasil? Alguma coisa? Ou você já está fazendo e eu não sei? Ainda não estou a fazer nada, mas eu sou um ser humano aberto e que tudo é possível. Por isso, há uma coisa que gosto de fazer, que é deixar tudo naturalmente. Se tiver que acontecer, acontecerá, mas sem forçar. Não gosto disso. Você conhece o samba do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? É assim, deixa a vida me levar e tal. É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Sem forçar. Acho que na vida isso é quase como uma relação amorosa. Se forçares uma relação amorosa, não vai funcionar. Não funcionar. Não é? Mas tem algum contato aí já que você pode nos adiantar? Eu adoro um spoiler, né? Você está lançando o disco, eu já quero saber o que vai acontecer mais para frente e tal. Pois, você já tem... Diga lá. Não tenho, sendo sincero, o mais sincero possível, não tenho nenhum plano, mas ainda hoje vamos marcar um jantar com um músico daqui, nunca sabe se do jantar de repente surge... pegando no violão e sai os dois a fazer uma parceria. canção. Por isso, se acontecer assim, tudo ok. Vamos para a frente. Naturalmente, sem forçar, né? Naturalmente. Agora, eu estou perguntando isso para você, Walter, porque aqui no Brasil, por causa da pandemia, do isolamento, muitos artistas, os carentes, todos nós, né, também, os músicos e os apresentadores, enfim, a gente trabalhando na rádio e no YouTube e tudo mais, uma carência muito grande. Então, havia sempre uma necessidade de trabalhar, de compor, de criar,
né, para dizer uma parte. Então, por exemplo, citando aqui o Chico César, né, é um músico aqui que ele compôs durante essa pandemia inúmeras canções com muitas parcerias, muitas parcerias. Porque o que ele dizia? Porque ele estava carente, então ele foi hiperativo durante o isolamento. Tem os que ficaram deprimidos, né, como eu sempre falo aqui na programação da rádio, a gente entrevistou tantos músicos aqui, mais de 530 desde março de 2020, que começou aqui o isolamento, né, para nós, e muitos deles ficaram hiperativos também. Os que ficaram deprimidos pararam, não fizeram nada, nem pegaram o violão. Foi muito triste. E outros que ficaram hiperativos, o caso do Chico César e outros músicos que aproveitaram esse período para compor muito. Uma necessidade, né, de trocar também informações com outros músicos, mesmo do Brasil, né, e de fora do Brasil, para trocar experiências, informações, por conta do isolamento, né? E isso aconteceu muito aqui, né? E é bom que você esteja aqui pessoalmente, que aí o contato é mais forte e, de repente, a coisa surge. Mas é gozado que teve um movimento, eu não sei como foi em Portugal, mas os artistas acabaram se unindo, né? Ou não? Sim, sim. É normal, porque também, devido a esse isolamento, as pessoas tiveram que ir buscar esse contacto, essa companhia, não é? E se a música serve para alguma coisa, para nos unirmos, não é? E acabou por ser uma espécie de terapia, enquanto as pessoas estiveram a compor e a fazer essas parcerias, também animava-lhes o espírito, ajudava-os a passar o tempo, e mais do que só de uma perspectiva profissional, acho que era uma coisa mais terapêutica e de estar ligadas à vida, não é? Estar ligadas à vida, mais do que de um ponto de vista profissional, ou de que quero fazer isto com aquela pessoa. Acho que foi uma reação puramente natural e humana de necessidade. Da carência, né? Do carência do sujeito estar em contato. Poxa, eu estou aqui parado, eu nunca fiz uma música que eu não sei quem, que eu gosto tanto, eu vou ligar para ele. Ele ligava, você quer fazer uma música comigo? E a outra pessoa também estava em casa e disse, não, vamos a isso, manda-me na guitarra, que eu já faço uma letra para isto, já canto aqui. E isso, você fez alguma coisa nesse sentido? Não, falava com muita gente, ainda faço isso. Agora mantenho, que eu todos os dias ligava cerca de 1 hora a cada um dos meus amigos. Passava o dia ao telefone. Que bom. Mas era mais com alguns músicos, mas outros eram produtores, e acabamos por iniciar a composição de algumas canções. Ou seja, não era parceria tipo músico A com músico B, mas sim, com produtores e outros amigos, e trocávamos uma série de ideias e inspirávamos um ao outro. Com projetos aí, tal, desenhando projetos aí de música. Sim, exatamente. Por exemplo, você já tem outro projeto aí já engatilhado aí na sequência do primeira parte de Um Assalto? Já tem alguma coisa pronta? Sim, eu tenho uma série de canções. Eu edito poucas coisas, não é? Só tenho estes 3 trabalhos, mas eu tenho muitas músicas compostas. No entanto, eu às vezes também não gosto de editar por editar. Entendi. Eu acho, o mundo já tem tanta confusão, assim, eu só gosto de vez em quando trazer um bocadinho da minha informação. Não gosto de ser invasivo. Entendi. Não gosto de incomodar, por isso eu quero sempre trazer devagarinho as minhas coisas, pouso e saio devagar, depois volto outra vez. Não gosto, para mim, de ser uma coisa, um processo contínuo, quase mecânico faz, agora passado mais 1 ano e meio ou 2, outro disco e mais outro. Entendi. Quando tiver um grupo de canções, um conjunto de canções que diga isto faz sentido estar registado num disco, isto é uma obra realmente. E você não se preocupa com a demanda do mercado, por exemplo, hoje em dia a gente vê artistas que começam a lançar singles, né? Que nem lançam mais um álbum inteiro, lançam singles e querem estar sempre nas redes sociais, estarem com aquela busca frenética pelo clique, como a gente fala aqui, né? Sim. O sujeito que está na internet. Como é que você lida com essas redes sociais? Ou você vai na contramão de tudo isso? Que me parece que você não está nessa onda, né? Ao contrário, você não está preocupado com essa demanda de estar toda hora na rede, se apresentando, fazendo gravações, stories, enfim.
Como é que é? Nada disso. Estou na contramão completa. É o que eu te disse. Detesto ser invasivo. E eu só quero que as pessoas me reconheçam a mim por duas coisas. Uma, que seja pelas minhas canções, pela música. Podem gostar ou não gostar, mas que digam assim: as canções daquele tipo valem a pena. Eu quero ser reconhecida por isso. Outra, por ser um tipo simpático. Mais nada. Não quero ser uma pessoa famosa por outra coisa qualquer. Quero só que as pessoas gostem das minhas canções. E então eu não gosto de me promover enquanto pessoa, enquanto figura pública, enquanto o meu estilo de vida. Isso não me interessa. Entendi. Quero promover a minha mensagem, as minhas canções, e que elas signifiquem para o número de pessoas que for, pequeno ou grande, que signifiquem alguma coisa para elas. Eu estava ontem a comentar aqui com uma amiga nossa, que disse: ouvir ao Brasil e ter a plateia que tiver, seja pequena ou grande, mas saber que há uma pessoa que saiu de casa, mudou a sua rotina para vir ouvir as minhas canções, o que é que eu posso querer mais do que isso? É verdade. Não é? Se eu consigo vir do outro lado do oceano, 7.000 quilómetros, e tenho aqui algumas pessoas para vir ouvir as minhas canções e mudaram o seu hábito do dia a dia, para me vir ver, eu não posso estar mais honrado do que isso. É verdade. Eu acho que você tem uma visão muito legal mesmo disso, que o sujeito, ainda mais hoje nos centros urbanos, né, que o sujeito, para sair de casa, cada vez menos as pessoas saem de casa, né, em função até de aprender a trabalhar no home office, de aprender a trabalhar em casa. As pessoas têm saído menos, isso é um fato. Então, o fato de ir ver o seu show e tal, realmente eu tenho que ter o maior respeito. Tenho que ter o maior total. respeito por quem vem ver o meu show. Agora, por outro lado, você que vai nessa contramão, do ponto de vista para divulgar o seu trabalho, você não vê um impedimento, um problema para você, ou você não se preocupa com isso? É mais lento. Isso é verdade, não é? É claro que depois eu não sou uma pessoa que trabalha no meu Instagram e não tenho TikTok, nem sei o quê, nem sei fazer nada disso, mas... Eu imagino você no TikTok, eu estava pensando aqui. Não vai rolar, né? Como diz aqui no Brasil. Não vai rolar porque é um conceito que não condiz comigo, não é? Não condiz comigo. Nós também temos uma identidade, uma personalidade, e também não temos, e é aí que eu também gosto de transmitir, que é: não vou fazer uma rendição da minha identidade em função de uma trend, de uma moda, de um movimento, que não seja uma causa maior. E estar no TikTok não é uma causa maior para este... Mas tem artista que acha que tem que estar, né? É o que temos para o momento, é uma mídia possível e tudo mais. E que, como eu costumo dizer, está no seu direito. Claro. Está no seu direito, e acho muito bem que usufrua dos meios que tem ao seu dispor. Agora, não temos todos de estar no mesmo sítio. Eu digo sempre a mesma coisa, que é: eu faço as canções e atiro-as ao rio, e elas vão desaguar a algum sítio. E alguém as vai apanhar. Agora, é um processo muito mais lento, mas também, voltando ao termo, é mais natural. E quem gostar, porque não se esbarrou contra elas, ou seja, elas não lhe apareceram no TikTok ou no telemóvel toda a hora, vai ser diferente, a ligação vai ser diferente. E eu sinto essa coisa com as pessoas. Quem ouve as minhas canções tem uma ligação diferente. Não é uma ligação comercial. É uma visão romântica, né, Walter? Como tudo quero ter na vida, é uma visão romântica. Eu acho ótimo, eu acho incrível que você vai realmente ao contrário desse pessoal todo no frenesi de querer estar nas redes e tal. Eu acho isso até muito chato, né? Mas é uma coisa, temos que estar e tal. As pessoas são muito, né? Ficam até uma coisa estranha mesmo, né? Eu também não gosto muito, não. Até eu me sinto anormal em relação a isso, que é a minha passividade em relação a essas coisas, não é? Mas, eu digo, é demasiado barulho, demasiada confusão, e eu gosto de estar zen, deixar as coisas fluir.
Beleza, é isso aí. Vamos ouvir mais duas? Não, eu acho incrível, essa é uma postura bastante diferenciada de muitos artistas mesmo, né? Que procuram sempre, reclamam das redes, falam mal das redes, porque as redes, né? Enfim, mas acham que tem que estar lá e ficam disputando espaço, cliques, né? A disputa louca pelos cliques e tudo mais. Vamos ouvir mais duas agora. É para ter, tá certo? Para Para ter. ter, Não é para ti, é para ter, para certo? ter, E para ter. fizeste-me sonhar. Diga lá, fale um pouquinho dessas duas canções. Para ti é uma canção simples, uma mensagem para qualquer pessoa que, mesmo estando lá em baixo, há de vir sempre o tempo de ganhar. Pode não estar a ganhar, nem ter forças para subir, mas terá sempre o seu lugar. E que às vezes dramatizamos também uma série de coisas, que aí eu próprio refiro, que a vida é mais que um homem, maior que a multidão. É o que tu quiseres, amor. Uhum. E é mesmo isso, às vezes deixamos-nos abalar por um pequeno motivo ou apenas por uma pessoa, e a vida é tão maior do que isso. É sempre a minha mensagem, é muito constante nesse Coerente, eu diria, coerente, é sempre igual, constante, assim, pá, constante e coerente. siga. E o Fizeste-me Sonhar é uma espécie de um romance tórrido, que às vezes é uma coisa que nem acontece, né? Pode nem Baseado ter em sido fatos reais, não, Walter. Vamos fazer uma isso agora já não fofoca posso, aqui. isso Fofoca agora já não posso brasileira. dizer. Fofoca brasileira. Baseado em Isso fatos agora, reais. isso agora fica no imaginário de cada um que está a ouvir. Não, mas às vezes faço muito essa parte, uma espécie de cinema, que é uma coisa pode ser altamente romântica e apaixonante e não ter acontecido realmente Pois é. ou fisicamente de alguma forma. E então isso é um bocado essa descrição de alguém que de alguma forma é assaltado de uma forma amorosa e que ficou a sonhar com esse filme numa cena bem romântica. Eu quando falo de romance não falo aquele romance barato, tipo de entregar flores e chocolates, estás a ver? É sempre tipo aqueles filmes franceses, cinema europeu francês, assim, uma coisa bem esquisita. Não é só restaurante à luz das velas, não é isso que eu refiro, é assim uma coisa meio inquietante. Não sabemos bem como é que aquilo nos está a mexer connosco, nem sabemos como devemos de reagir. Tá bom. Vamos ouvir, E então, vamos ouvir então. Para ter, né? Por que você precisou o T maiúsculo? É isso mesmo? O T maiúsculo, qual foi a não ideia? ter, é uma espécie de inicial de um nome próprio. Pronto. Para não entregar o nome inteiro, você pôs o T. Deixamos no imaginário das pessoas, é Claro, isso. muito bom. Isso. E fizeste-me sonhar. Então vamos ouvir as duas. Roda. Estamos de volta aqui com o Walter Lobo, passando aqui por São Paulo. Ele que é português, nascido na cidade de Faf, que eu já vou visitar em breve, lá na região de Braga, norte de Portugal. E ele está passeando, está fazendo tour. Faz passear porque também dá tempo do artista, além de trabalhar, fazer o tour, se apresentar, como você está se apresentando aqui no Brasil e depois na Argentina, de conhecer lugares que você tem curiosidade, fazer um turismo também, ou Walter, ou isso não dá, tem que só trabalhar, pensar no show. Então. Não. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas, não é? E aliás, se pensarmos de alguma forma, cada contacto, seja com a cidade, com as pessoas, com o meio, também é trabalho, porque são inspirações. Não é? Exato. E que te E estamos interessa aqui, por exemplo, do Brasil, do ponto de vista cultural, além da música, que você já disse que citou alguns artistas que você tem contato aqui no Brasil, contemporâneo seu? Eu acho que só o caminhar nas ruas já é cultura, já é cinema. A verdade é a primeira vez que estou aqui, que por mais conhecimento que tenhamos sobre um país e sobre as cidades, é sempre diferente estar. E embora
tivesse aqui, logo nas primeiras horas, já é diferente, é inspirador também, da forma como é que se está a ver a vida, como é que reagem as pessoas, como é que elas se organizam. Só isso é inspirador, é bagagem para nós. E irmos modelando também como é que pensa o pensamento, a construção do pensamento. Ou seja, isso é uma espécie de um trabalho disfarçado. E a inspiração para cultura. E a inspiração para você vem? Você citou cinema, né? Eu já me liguei aqui no cinema e tal. O cinema, a literatura, ou até uma notícia de jornal te inspira para escrever letras, para escrever músicas? Quais as fontes? O que você... Tudo. É tudo. Não consigo dizer que é só uma coisa ou outra. Eu falo muitas vezes dessa parte do cinema e eu não sou o maior cinéfilo do mundo, mas gosto de algumas coisas e gosto das estéticas a todos os níveis. A própria arquitetura me influencia na composição, na forma de vida. Nós estávamos a ver alguns edifícios. Eu estava a imaginar a quantidade de pessoas que moravam nestes edifícios e eu a pensar como é que seria uma vida cruzada destas pessoas, como é que seria a relação destas pessoas dentro do próprio prédio. E às vezes não há nem relação, né, Walter? Pensando bem, às vezes nem há relação, as pessoas nem se encontram. É muito louco isso, né? É louco. Ou seja, só isso é inspirador dessa forma, só de pensarmos como é que se relacionam as pessoas. E aqui em São Paulo agora, em algumas regiões, alguns bairros que você vai andar por aí, acontecendo o seguinte, tem prédios de mais de 40 andares que eles estão falando, mas não, normalmente isso se dava nos centros de trabalho, né, nos centros urbanos ou nos centros de bancários ou da economia, né, no centro da cidade de São Paulo e em outras regiões. Hoje, nos bairros mesmo de população em geral, assim, né, alguns bairros estão tendo prédios altíssimos agora, altos, mais de 40 andares. Isso não era comum aqui em São Paulo. Claro, sempre tivemos edifícios altos, mas eram edifícios comerciais, para ser preciso. Hoje não, edifícios residenciais também com mais de 40 andares estão sendo criados, que é um negócio muito estranho, né? Mesmo para nós que vivemos uma cidade tão grande como São Paulo, a gente fica meio assustado com edifícios né? Antes era um edifício de 20 andares, agora 40, coisa assim. Maluco, o edifício onde eu moro tem 3 andares, por isso, imagina. Estou falando que você vai... Eu fico com inveja. E só à esquerda e direito. Ou seja, moram 6 famílias no mesmo prédio. Por que isso se conhecem, ainda conhecem pelo nome, pelo sobrenome. Completamente. Posso deixar a porta aberta. Ai, que inveja. Mas são outros modos. Então você vai estar aqui em São Paulo, vai andar para o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Você vai estar no sul do país e no sudeste do país, né? Você não teve vontade de ir para o Nordeste, porque o Nordeste sempre é muito inspirador para os artistas, e tem aquela coisa da Bahia, principalmente, ou do Recife, ou das praias, né? Você teve essa vontade? Estou falando já que a gente falou de clichê, né? Eu estou falando do clichê do turista português que vem para o Brasil, né? Sim, mas, ou seja, não vim em turismo, a verdade é esta. Não vim em turismo. A oportunidade foi esta, foi a primeira, também para o tempo que nós tínhamos, mas tenho essa vontade em conhecer tudo, e agora, a partir do momento em que chegamos, isto desperta, apetece conhecer o Brasil inteiro, costa, ao litoral e interior, norte e sul. Dá vontade de conhecer tudo e espero agora nos próximos tempos, depois de aberto o precedente, continuar a... Mas São Paulo, Rio, você já vai ter diferenças claras que você vai analisar muito bem, né? Que você é um observador, né? E Porto Alegre é outra coisa também, é bem diferente. Já tem mais a ver com o Uruguai do que com os próprios gaúchos falam isso, né? Tem mais a ver com o Uruguai do que o resto do Brasil, mas é também interessante conhecer e ver a reação do público, você vai sentir, né? Bem legal isso. É um momento bacana do artista vir se apresentar em vários centros, não ficar só em um deles, né? Vamos ouvir mais duas? Brilha na Vida e Fado Novo. Fale um pouquinho dessas duas aí. Brilha na Vida e Fado Novo. O Brilha na Vida é uma espécie
Eu não tenho grande ambição a ser uma pessoa rica ou cheia de posses, e então eu pensei assim, o que é que eu vou deixar um dia ao meu filho como herança? E então nada mais do que escrever uma canção simples com uns conselhos básicos para ele, e que a canção acaba por ser um bocado melancólica e até triste no final, mas são os meus conselhos para quando eu não estiver aqui. Beleza. E o fado novo? E o fado novo, eu não sou grande fã do fado. Não sou. Curioso isso também. Você é contramão de tudo, né? De tudo, de tudo. Não sou Da grande internet, fã. do fado. O cara fala, português vai falar do fado. Não existe. Também Nada, nada. é outro clichê. Você é o anti-clichê do artista português, né? Adorei essa tua descrição. Anticlichê. O Walter é o anticlichê do artista português. Adorei. E é uma espécie de quebra também. O fado te retrata sempre a mesma coisa. O fado puro. A saudade. Foi para o mar e já não volta. E estamos nós sempre presos por aquela sensação, por aquela amargura. E eu quero cortar com isso, porque também não podemos viver assim. Então por isso é que eu disse que ficamos à espera do rei, do Dom Sebastião, que ainda estão à espera que o Dom Sebastião regresse. Mas eu já não estou à espera dele, eu tenho que fazer pela minha vida. E então é isso mesmo. Então por isso é que eu fiz um fado novo. Um fado novo. E depois, no fundo, quando cantas esse fado novo, até pareces o louco. Porque quando ousas a quebrar com isso, por isso é que eu digo, fado novo eu cantei na esperança de algo mudar. Fiz-me louco e dancei. Então, se tiver que ser o louco, serei. Que ótimo. Então vamos ouvir a música Brilha na Vida e Fado Novo. E até curioso, viu, Walter, você está falando do fado, que eu também ouvi muito fado, né, para ouvir a música portuguesa e tal, entender a história da música portuguesa. E tem um historiador falecido recentemente aqui do Brasil, conhecido em Portugal também, José Ramos Tinhorão, um pesquisador muito sério, e ele falou sobre a origem do fado. E tem alguns historiadores em Portugal que até concordam com ele, que o fado nasceu no Brasil, né, da corte portuguesa, e quando veio aqui em 1808, né? E ele nasceu aqui no Brasil e depois ele foi desenvolvido em Lisboa. É uma tese histórica do musicólogo José Ramos Tinhorão, que alguns historiadores portugueses acham que é correto e tal, mas também é polêmico, é um assunto polêmico. Você falar para o português que o fado nasceu no Brasil, aquele mais conservador não pode não gostar, né? Os conservadores, mas enfim. Fica no seu direito de não gostar. É claro. E os outros ficam com os direitos de gostarem, então fica tudo bem. E vamos em frente. Brilha na Vida e Fado Novo. Roda! Estamos de volta com Walter Lobo, artista português, cantor, compositor. Você gosta de ser chamado também como produtor musical, diretor artístico ou não? Já fiz direção artística, ainda faço direção artística, mas eu prefiro ser o compositor ou cantautor. Cantautor, né? Eu acho bonito, cantautor é bem legal. Cantautor é giro. Você toca violão, você gosta de outros instrumentos, você procura desenvolver outros, você compõe tudo no violão. É aquela pergunta clichê que eu deixei agora para o fim, porque você é o anti-clichê, que é a questão do processo criativo, né? Então, as pessoas sempre têm curiosidade. Os ouvintes aqui da rádio, do YouTube também, os que participam pelo YouTube, sempre querem saber o processo de criação do artista, né? Onde ele se inspira, você diz que em tudo, no cinema, na literatura e tudo mais. E na hora de compor, né? Isso nós falamos das letras, né? E na hora de compor as músicas, você prefere trabalhar com o violão ou você usa outro instrumento? Como é que você faz primeira letra a música? As pessoas sempre têm essa curiosidade. Diga lá. É um processo mais ou menos conjunto, quase sempre com o violão, mas passo muito tempo com o violão. Estou em casa a ver televisão com o violão na mão, sempre. Mas parte sempre de uma temática qualquer. Eu tenho de arranjar o tema e depois é que escrevo a canção. Por exemplo, é sobre Brilha na Vida. Eu sabia que tinha que escrever uma canção sobre aquilo e então fui
trabalhando, fui deixando levar a coisa, com os acordes da guitarra, fui para aqui, fui para ali, e vou desenvolvendo a letra, mas sempre com um tema. Acontece muitas vezes eu ouvir uma canção, ouço a letra e não consigo perceber qual é a temática ou o assunto da própria canção. Tem uma série de rimas construídas aqui e ali, mas isto é sobre o quê? E não consigo perceber. E isto também acho a dizer da minha formação, até, de humanidades e de direito, que era, qual é a temática? Qual é o foco desta canção? O escopo, né? O escopo. O pessoal de direito, o escopo, eu acho bonito. O escopo, O pessoal do direito fala, o escopo. Exatamente. Qual é que é a finalidade? E então essa temática. Então eu vou desenvolvendo. E depois vamos. Mas você pega o violão, claro, faz a harmonia, escreve a letra juntos, é tudo junto? Junto, ao mesmo tempo, vai desenvolvendo, ou seja, não é num dia. Algumas podem ser num dia, mas pode outra demorar vários dias, ou semanas, ou um ano, até que estar completa e estar uma obra, uma peça musical. Tem alguns artistas aqui no Brasil que gostam de pegar, por exemplo, poesias, né? Até de Fernando Pessoa, por exemplo, né? E trabalharem compondo músicas para essas poesias. O que você acha desse tipo de processo também? Pegar, é curioso, né? Muita gente... É legítimo também. É legítimo também. Não é a minha forma, porque assim, eu tenho tanto para dizer, tanto para pôr cá fora, que não me interessa fazer isso. Mas acho também é bonito, e também valorizamos outros poetas que nunca estariam em canção, não é? Nunca estariam ligados à música. Mas eu sou anti-clichê, mas eu concordo com todos os clichês. Porque, por exemplo, nós temos aqui, como a gente citou lá no começo, né, que eu falei dos 80 anos aí de Caetano, Gil, e depois daqui a pouco Chico Buarque e tudo mais, que eles têm na palavra também uma coisa muito forte, né? Tem na canção, na harmonia, sim. E o que eu ouvi com alguns amigos portugueses, eles ficam muito... impressionados na questão do texto, né, desses artistas que se preocupam muito na palavra, ou podemos chamar da poesia, a letra da música, né, essa preocupação, ou como você diz, com a clareza do que o cara está contando, né, o fato, né, explicando o tema, né. Então isso impressiona muito alguns músicos que eu conheço, alguns amigos, jornalistas portugueses que ficavam, o Chico Buarque escreveu isso, aquilo e tal. Sobre o texto, né, do artista, né? Isso é curioso. Então, é uma coisa que nos pega, né? Porque o que nos une é a língua, né? Claro, completamente. E estamos a falar desses artistas, estamos sempre com eles como exemplo, mas a verdade é que a obra deles é baseada em grande parte na palavra, não é? Exato. É a palavra, é a mensagem em cada momento da sua obra, não é? Da sua vida artística. A palavra é que marcou a carreira, movimentos, uma série de coisas. Eu dou muita importância à palavra. Tudo é válido. E você acha que, por exemplo, o nosso jeito de falar... Eu tive uma vez fui chamado a atenção num grupo de congresso de língua portuguesa aí em Lisboa. Aí em Lisboa, não. Em Lisboa, você está em São Paulo. Aí o sujeito fala assim, eu falei, eu gosto muito do jeito do português falar e tal. Eu tenho muita... Eu gosto do som, né? Aí eu falei o sotaque. Aí a jornalista portuguesa do meu lado falou, o sotaque é de vocês, nós somos o original. Brincando comigo. Eu falei, o sotaque... Aí soltei o sotaque. Falei, não, o sotaque é de vocês, nós somos o original. É um ponto de vista. E você acha que está muita diferença no falar hoje do português de Portugal, português do Brasil? Você sente dificuldades, às vezes, de entender alguma coisa? As gírias, né? As gírias normalmente... Mas os portugueses, pelo menos da minha geração, tiveram muito contacto com português do Brasil. Nós vivemos com as novelas brasileiras desde sempre. Diferente de vocês aqui, também ainda bem que não viram as novelas portuguesas, mais vale ver as brasileiras. Por isso o contacto é diferente, não é? Mas eu não tenho problemas nenhuns. Claro que há uma coisa ou outra, mas é o que eu digo, estou aqui em poucos dias, em poucas horas, apenas logo o que difere.
E tem sido muito engraçado que eu pergunto às pessoas nos táxis e nos Uber se está a perceber o que eu estou a dizer ou não. E trocamos aqui a perceber. Sim. É verdade. Se estamos perdidos na tradução ou não. Mas não tem problemas nenhums. Eu acho bonito também o infinitivo, né? Vocês a cantar, né? A chorar. Sim. A gente usa o gerúndio direto, né? O gerúndio. Nossa, estou cantando e chorando e tudo mais, né? Diferente. Mas, enfim, tem que aprender com as duas, né? E conviver, né? Principalmente, é o que você está colocando aí. Eu acho que é lindo. Nós ainda ontem tivemos um jantar com 2 portugueses e 2 brasileiros, não é? É lindo aquele som que estava ali. Era lindo. Legal. E ninguém a tentar se aproximar mais de um do que de outro, e ríamos-nos das diferenças e chocávamos também nas diferenças. O que é que quer dizer isto, o que é que quer dizer aquilo, acho. Ainda bem que somos diferentes, não é? Pois é. E agora a gente está cada vez mais habituado, viu, Walter, porque os treinadores dos times aqui de São Paulo, os 2 principais times de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, têm os treinadores portugueses, né? Então a gente já se habituou ao falar dos treinadores, né? É muito legal isso, é curioso, até as pessoas aprenderem algumas expressões. Né? E estão bem servidos de treinadores ou não? Ótimos. Não sei qual é o seu time, mas... Palmeiras, o meu é o Abel Ferreira. Eu gosto muito. Eu sou fã do Abel Ferreira. Então está muito bem servido. Eu sou fã desde o começo, porque é um sujeito realmente transparente, sério, honesto. E ele também vai na contramão, né, como você é no seu fazer aí de música, e ele vai na contramão dos antigos treinadores aqui brasileiros, né? Que ele fala o que pensa, não tem papas na língua. Isso é uma coisa muito legal. Ele é muito, sabe qual é o clube que ele treinava lá? Qual que era? O Braga. Era o Braga, treinou o Braga também, isso. Da sua região, porque você torce para o Braga, certamente. Legal, Walter. Estamos no finalzinho, a gente vai ouvir 2, né, finais, Menina, Mulher e Desencanto. Mas antes de encerrar, eu queria que você passasse aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo, aí como é que a gente entra em contato, qual é a forma mais fácil de ouvir o trabalho, né? Desde do Mediterrâneo, do EP Inverno. Esses trabalhos todos estão nas plataformas digitais, por exemplo, Inverno e Mediterrâneo? Sim, fazer o normal, que é vão às plataformas de streaming, ao Spotify, ao Deezer, ao iTunes e por aí fora, estão lá. E se me quiserem encontrar nas redes, no qual eu até respondo pessoalmente a toda a gente, enquanto posso, faço questão. Uma curiosidade. Pelo Instagram. E no Facebook também. Uma coisa curiosa ontem, que aconteceu, menino, rapaz, moço, como é que eu posso dizer? Moço, não é? Aqui, o moço, disse assim, passa aqui na livraria tal, e que eu sou fã do seu trabalho. E nós passamos lá à noite e tiramos uma fotografia, eu tirei uma fotografia em frente à livraria e mandei-lhe, já que estou, onde é que estás? E ele não estava a contar com a minha mensagem, ou seja, mantenho esse diálogo sem problema, gosto de falar com as pessoas. Então você responde aí as críticas, os comentários, as críticas também? Críticas também. E você faz discussões políticas também ou você prefere evitar essa coisa? Você não tem paciência para isso? Não é paciência, prefiro evitar, porque eu respeito muito todos o pensamento. Claro. Mas também vou sempre no respeito pela dignidade humana, pela ética, pelo bom senso e pela moral. Por isso, dentro dessa esfera de liberdade, mas não tento entrar por discussões políticas, sempre pela dignidade humana e pela superioridade moral. Você já conversou com muitos artistas brasileiros, você está imaginando o que a gente está sofrendo hoje, está percebendo o que a gente está sofrendo, né, na cultura do Brasil, né, sempre
quase destruída aqui, né? Por conta desse inominável aí que está no poder, que a gente espera nas eleições que isso mude. Mas vamos encerrar com música, ouvindo Percebo. Menina Mulher e o Desencanto. Fala um pouquinho dessas duas para a gente fechar. A Menina Mulher é uma mensagem metida dentro de uma garrafa e lançada ao mar, e à espera que uma pessoa a apanhe. É sempre um texto corrido, assim, de uma coisa que aconteceu. Uhum. Não vou explicar muito mais, é para as pessoas ouvirem. E o Desencanto. o desencanto, é mesmo isso, é um desencanto que estas tecnologias, estamos a falar, que me trouxe, de alguma forma. E eu começo a música a dizer: o brilho das paisagens, bem pintadas no ecrã, tornam triste a minha vista para o quintal. E o que é que acontece é que todas estas imagens, esta informação que nos chega através de um telefone ou de um computador, acabam por provocar um desencanto nas minhas coisas normais, no habitual, não é? Parece que é tudo tão bonito noutro sítio que a simplicidade do meu quintal, ou do meu quarto, ou da minha casa, ou das coisas que eu tenho, das pessoas que me rodeiam, provoca-nos algum desencanto, e nós temos que apreciar isso, é a nossa envolvência normal, e encontrar a beleza nessas pequenas coisas, e não estar focados no que os ecrãs cheios de luz nos trazem. E aí é uma crítica também às redes sociais também, direto. As redes sociais têm muito de bom, a internet tem o melhor do mundo, traz-me tanta coisa, tanta informação boa, mas ao mesmo tempo estão-nos a desligar uns dos outros. E depois a criar estes movimentos. Mas você já viu alguém lá no Facebook, alguém triste? A foto está sempre numa boa, né? Não tem total ninguém. Irrealidade, não há ninguém. é nisso, e no LinkedIn não há ninguém que não seja CEO de alguma coisa. É verdade. Especialista. Todo mundo é patrão, especialista. É verdade, toda a gente. Isso é irreal, é irreal. É, exato. Então, legal, a gente vai terminar com essas duas músicas, agradecendo muito, né, Walter? Quero te conhecer pessoalmente, né? Vamos a isso. Parabéns aí ao seu trabalho, volte sempre aqui para o Brasil, que a gente vai te receber com muito prazer, e vamos conversar mais e vamos nos encontrar também brevemente na cidade de Faf, né? Vamos que eu a adorei. isso. Só do que eu li da cidade, o que você contou, já fiquei encantado. Valeu mais uma vez. Walter Lobo, muito obrigado. Abraço aqui. A linguagem de sinais que eu aprendi, Libra, que é assim, um forte abraço, né? E paz e amor aqui também. Vamos em frente. Valeu.